Muito bom. Olá a todos, amigos e amigas. Novamente estou aqui para trazer mais um relato, né? Compartilhar com vocês aí essas experiências que a vida vai nos presenteando. Os amparadores, agradeço muito por todo o auxílio prestado, todo amparo, né, que eles dão. E o relato que eu vou explicar é o seguinte: teve até um rapaz que fez uma pergunta em um dos vídeos. E eu vou responder a pergunta dele primeiro, depois eu falo do relato. Ele perguntou o seguinte: eu vou fazer o relato primeiro, tá? Vou fazer o relato primeiro, porque aí posso fazer uns comentários a mais nesse assunto. O relato foi o seguinte: fiz os exercícios antes de dormir. Geralmente, quando eu estou cansado, eu faço só o exercício de pulsar a luz branca aqui no frontal por alguns minutos, uns 5 minutos, 10 minutos, ou até pegar no sono. Vou fazendo esses pulsos de uma luz branca e ao mesmo tempo mentalizando que eu vou estar fora do corpo, vou estar fora do corpo, mentalizando isso. E aí eu fiz esse exercício. E aí eu de repente foi engraçado porque eu não cheguei a sonhar, eu não cheguei a perder a consciência assim totalmente. O que aconteceu foi o seguinte: eu virei pro lado e fui pulsando essa luz branca, fui pulsando, pulsando, e de repente eu adormeci. E eu abri os olhos assim. Quando eu abri os olhos, eu estava enxergando o chão do quarto e tudo, e dessa vez eu não caí na enganação igual na outra vez. Eu olhando o chão do quarto e eu enxergando, eu falando assim: bom, se eu estou enxergando o chão é porque eu estou fora do corpo, porque eu durmo numa escuridão total que eu gosto, então é porque eu estou fora do corpo. E aí eu fui levantar da cama, só que eu estava dormindo com a minha namorada e ela estava com o braço assim por cima da minha cintura, assim, de lado. E eu fui levantar da cama, eu fui levantando com certa dificuldade, levantando, aí consegui sentar fora do corpo. E aí eu levantei assim e fiquei em pé. Mas a minha mente ainda estava um pouco dividida ainda, estava um pouco presa no corpo e um pouco fora. E eu fui afastando ali do corpo. Fui afastando e quando eu atravessei a porta do quarto, eu ainda senti a mão dela assim, mesmo eu fora do corpo, estava dando reflexo fora do corpo, eu sentindo a mão dela. Então eu dei um comando mental que eu faço, e pelo menos comigo funciona. Eu dei um comando mental seguinte: olha, eu quero me desligar do meu corpo físico, né, enquanto eu estiver fora, totalmente. E eu só vou voltar para o corpo caso aconteça ou esteja acontecendo algo grave, né? Que aí ela pode mexer na cama, virar para um lado para o outro, que eu não ia retornar fácil. Isso funciona comigo quando eu dou esse comando. E aí eu andei mais alguns poucos passos, uns 3 passos, e de repente eu desconectei totalmente do corpo físico. E aí eu passei a sentir só o corpo astral. Fui andando até a rua, e aí eu saí na rua da minha casa, como eu sempre faço. Saí e aí eu falei: vou tentar visitar um amigo que também está conseguindo sair do corpo. Falei: vou tentar visitá-lo. E quando eu fui tentar ir, minha mente falou: não, vai lá em tal lugar. E aí era um bar que tinha, não tem no meu bairro, era um bar. Eu falei: eu vou subir até esse bar, né? Então eu fui nesse bar. Chegando lá, ele é um conhecido meu, essa pessoa. Chegando nesse bar, o que aconteceu? Quando eu fui chegando, eu vi ele e tinha uns 7 a 10 espíritos em volta dele, assim, desse conhecido meu. E aí eu olhei aquilo e na hora eu reconheci que eram espíritos, né? E que estavam com ele, mas ele não percebeu, ele achou que eram pessoas que estavam ali, normal, e junto com ele, conversando ali, ele estava interagindo com esses espíritos. Como se fossem conhecidos, o que eu acredito que eram, né? Conhecidos no plano astral. Mas ele não percebeu que eles eram assediadores. E quando eu aproximei dele, eu fui aproximando assim, e os espíritos eu meio que fui direto nele, ignorei os espíritos assim, fui direto nele.
E falei com ele, cara, o que você tá fazendo? Esses caras não são seu amigo, essas pessoas não são seus amigos. Falei com ele. Eu tava lúcido, né? Muito lúcido. Falei, essas pessoas não são seus amigos, cara. Isso aqui é espírito, isso tá te assediando, cara. Aí ele falou, o que? O que você tá falando? Eu falei com ele, você quer ver? Aí estendi minhas duas mãos assim, em direção aos espíritos. Elevei meu pensamento ao alto e pedi ajuda nesse momento para que eles recebessem amor e luz e paz, tudo de bom que a gente tem para oferecer. Então eu mentalizei isso pulsando. E aí quando começou a pulsar assim, a energia, eles foram afastando e saindo, um saiu para o lado, outro saiu para o outro, eles não queriam receber essa energia. Então eles saíram dali e não ficou nenhum. E aí eu fui e falei com ele, tá vendo, cara? Nem ajuda eles querem. Nem ajuda eles querem, nem energia boa eles querem e tudo. E aí ele ficou meio assim, meio assustado. E olhou pra mim assim e falou, como assim, cara? Que coisa louca. Eu falei, pois é, cara, você tem que tomar cuidado com isso. Não é todo mundo que é seu amigo e tudo. E aí falei, aí ele, nossa, eu não sabia disso. E aí quando ele falou eu não sabia, eu vi que ele tinha despertado mesmo assim para aquela situação. Eu fui tracionado pro corpo de volta. E quando eu fui tracionado pro corpo, na hora que eu tracionei, que eu fui voltando pro corpo assim de uma vez, né? Voltei assim, eu fui sentindo de novo o braço da minha namorada assim do lado assim ainda. E aí eu fui voltando, abri os olhos assim, aí fiquei bem acordado um pouco ali para fazer essa rememoração. Então, este é o relato aí, né? Que eu queria fazer uma coisa, mas eu fui intuído a ir para um outro lugar naquele momento, né? Para ser útil. E é para isso que a gente está treinando sair, né? Para ajudar. Bom, falando sobre uma pergunta que um rapaz fez, não me lembro o nome dele, me desculpe, mas ele perguntou como que a gente enxerga as coisas fora do corpo. Essa é uma pergunta difícil de responder. Porque como que eu vou explicar uma coisa que a pessoa ainda não experimentou, se experimentou, pode ter. Porque tem os níveis de lucidez, né? Quando a gente sai do corpo. Você pode sair, você pode enxergar o plano físico, você pode enxergar a contraparte espiritual do plano físico, o duplo, né? Do físico, que não é o físico. Igual no meu quarto, eu já reparei que a maçaneta da minha porta é diferente no plano astral. Ela é diferente. Então, depende do nível de lucidez que a gente está. Se o nível de lucidez estiver bom, estiver alto, você estiver bem energizado, estiver bem organizado internamente, você vai ver as coisas com uma nitidez muito forte. Muito forte. Não só a nitidez, a sua percepção fica aguçada de tudo. Igual, por exemplo, você quer fazer uma coisa e você sabe que você tem que fazer outra. Igual, por exemplo, eu cheguei no bar, eu sabia que eram espíritos, mas eles eram pessoas lá, pessoas normais, igual a gente. Mas minha lucidez permitiu que eu... É nítido, você fica nítido. Mas se a lucidez estiver baixa, você não percebe que são espíritos. Você acha que são pessoas e estão ali também, apesar que você vai estar fora do corpo também. Então depende do nível de lucidez. Mas em questão de cores e tudo, depende também da lucidez. Se a lucidez estiver boa, as cores vão ficar mais vivas. Vão ficar bem mais bonitas, sabe? Mais bonitas mesmo. Agora, se a lucidez estiver baixa, a cor também fica baixa. A sua visão fica turva, não fica uma visão muito bacana, sabe? Você não enxerga com muita nitidez. Você tenta focar, você não consegue focar nas coisas. Fica tudo embaçado. Então... depende muito de como você está naquele dia, tanto emocional, né, mentalmente, fisicamente, entendeu? Espero que eu tenha ajudado aí. Se eu não tiver ajudado, comenta aí que eu vou tentar esclarecer de uma outra forma, tá? Se não foi essa a resposta que você esperava, né? Então, é isso aí. Um abraço, gente.